Bom, a gente sabe todos os dias que aprender é o único caminho para a gente mudar, né? A vida, o patamar, as coisas. E eu acho que a gente sempre foi uma organização muito aberta a aprender. Então, por isso, a gente também convidou para esse movimento de reforço o Maurício Pestana, por ter um lugar de fala como negro, como representante de todo esse procedimento de processo antirracista e para ensinar para a gente mais algumas coisas para que a gente siga nessa jornada do aprendizado. Maurício, você nos ouve bem? Ouço, ouço, vocês ouvem? Sim, tá tudo ok. Bom, bom dia a todos, bom dia a todas. A gente imaginou que talvez esse dia nunca chegasse. A gente tem quase 10 anos que nós trabalhamos para que isso não acontecesse, mas infelizmente nós estamos aqui para refletir um pouco sobre esses acontecimentos e também pensar um pouco do que fazer daqui para frente. Eu acho que isso é muito importante. Acho que a coisa mais importante, eu primeiro tenho que me apresentar, eu sou Maurício Pestana, eu sou jornalista, eu trabalho com a questão racial e com a inclusão de negros e negras no Brasil há quase 40 anos, eu tenho quase 70 livros escritos, muitos fora do Brasil, nos Estados Unidos, então eu tenho me dedicado praticamente a minha vida inteira a estudar, a entender e tentar colaborar para que a inclusão, de fato, e que a luta contra o racismo, esse mal terrível, um dia, se não acabe, mas que reduza bastante as suas causas, né? Falar sobre racismo no Brasil, falar sobre o que está acontecendo, a gente precisa entender um pouco a história do Brasil. O Brasil é um país que desses mais de 500 anos, 400, né, 388 mais precisamente, foi construído com a mão de obra dos negros e das negras escravizados. Né? Todos os historiadores, todos que estudam a história do Brasil, sabem que até 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, brancos aqui não faziam quase que absolutamente nada. Tudo aqui foi construído com esforço e com o trabalho dos trabalhadores negros. A partir de 1888, existem relatos também históricos, não é isso, não é o Pestana que está contando aqui, é só estudar um pouco a história do negro no Brasil. Foi feito um desmonte da escravidão, mas sem nenhum ressarcimento para esses negros e negras. O Brasil foi o último país do mundo a libertar os escravos, e durante quase todo o século XX excluiu os mesmos. Os números são assustadores, né? Nós entramos no século XXI ocupando apenas 2% dos bancos das universidades. E por isso, tanto a briga pelas cotas, a briga para que a gente tivesse espaço para estudar, que a gente tivesse espaço de competir de igual para igual com os brancos no país. Nós não queríamos privilégios, nós queríamos apenas igualdade. A gente luta por igualdade, a gente não luta por privilégios. E eu, pelo menos até 1982, 83, de lá para cá, nesses quase 40 anos, tenho acompanhado e tenho lutado por esse processo. No final do século passado, né, já ali pelos anos de 1980, 89, 90, eu comecei a acompanhar o processo de algumas empresas que trabalhavam com a inclusão. Geralmente eram empresas estrangeiras, empresas que estavam aqui no Brasil, mas que tinham nas suas matrizes, principalmente as americanas, um trabalho de inclusão de negros e negras. E comecei a acompanhar várias empresas, primeiro 4 empresas, 5 empresas. Eu chego ao Carrefour há quase 10 anos, aliás, exatamente num conflito muito parecido com esse, né, para ajudar a implantar todo o sistema de igualdade, o sistema de diversidade na empresa. Eu tenho o costume de dizer, e por algum tempo eu fiquei afastado, eu fui secretário de Igualdade Racial aqui na cidade de São Paulo, eu implementei as políticas de igualdade racial, e então tive um pouco afastado por alguns anos do Carrefour, poucos anos, quando fui secretário. Mas mesmo assim, o Carrefour foi parceiro em muitas atividades que a prefeitura fez com o intuito de igualdade racial. Nós fizemos o primeiro fórum dentro da prefeitura, o primeiro fórum da América Latina, e foi, inclusive, financiado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? E foi um processo assim, eu ganhei um prêmio por ter sido o melhor projeto de igualdade, porque eu falei diretamente com as empresas. Esse fórum foi lançado dentro do Carrefour.
Ou seja, o Carrefour um compromisso com essa questão já de muito tempo. E quando nós fizemos esse fórum, quando nós realizamos esse fórum na cidade de São Paulo, eu já acompanhava o trabalho do Carrefour, mesmo dentro da secretaria, e eu já dizia, né, olha, eu não posso nem fazer isso porque sou secretário, mas eu sou o maior garoto propaganda do Carrefour, porque o Carrefour seguramente tem um dos melhores projetos sobre igualdade racial nas empresas que eu conheço. Sempre brinquei com isso, porque eu sempre falei disso, sempre falei do trabalho que é feito. É claro que é um trabalho que falta muitos ajustes, muitos acertos, ninguém é completo. A luta contra o racismo, ela é muito complexa. O Brasil, eu costumo dizer que conheço a América Latina, conheço muitos Estados Unidos. Às vezes que fui para os Estados Unidos, quase todas fui convidado pelo Departamento de Estado americano para auxiliá-los em universidades, em cursos, de passar um pouco da experiência que eu tinha aqui no Brasil de combate ao racismo. Então, é uma luta muito complexa. Por quê? Porque eu costumo dizer que aqui é o país mais difícil que se tem para falar sobre isso. É o país mais complexo que se tem. Os Estados Unidos não é assim que eu conheço, a África do Sul não é assim. O Brasil há uma complexidade muito grande que se fala sobre questões que, desde miscigenação, desde identidade, desde opressão, desde do problema de gênero, que as mulheres negras são as que mais sofrem. Eu tenho uma frase que costumo dizer que aqui o racismo deu certo, né? Porque nos outros lugares houve um embate, houve uma briga, houve uma mudança. Aqui é muito difícil nós avançarmos. E eu posso dizer seguramente que o Carrefour é uma das empresas que mais tem trabalhado para isso. E parece que, por uma desgraça, justo com o Carrefour, acontece uma coisa horrível como essa. Mas o que fazer? Eu acho que não é ficar se lamentando, pensando no passado. Eu acho que eu costumo dizer que, principalmente para nós negros, a gente está acostumado, porque senão nós não estaríamos aqui até hoje, fazer dos limões uma limonada. Eu acho que o Carrefour hoje, eu acredito muito nisso, e ontem eu esqueci também de falar no meu comentário, hoje eu sou comentarista para a área de diversidade, de inclusão da CNN Brasil. E ontem, no jornal da CNN, eu tive que, infelizmente, comentar este caso e falar exatamente isso, que o Carrefour é uma das empresas que eu conheço, que eu mais respeito nessa área, né? Eu acho que tem que recuperar essa posição de liderança, eu acho que tem que se levantar, tem que fazer uma grande reflexão e mostrar que esses mais de 20 mil negros que são colaboradores do Carrefour direto e todos os indiretos não estão nessa empresa à toa. Né? Os números mostram por si. Eu não conheço nenhuma empresa no Brasil, eu estou falando como especialista, estou falando como alguém que acabou de lançar um livro, a empresa antirracista, no qual eu entrevistei mais de 20 CEOs, das empresas mais variadas, né? Vivo e outras empresas até, CEOs até de empresas concorrentes do Carrefour, eu entrevistei, e eu sempre sou categórico. Nenhuma empresa fez e avançou tanto quanto o Carrefour. Então, eu acho que tem que recuperar, tem que levantar agora a poeira, dar a volta por cima, mostrar essa posição de liderança. Este é o momento, se orgulhar de estar numa empresa inclusiva, se orgulhar de estar numa empresa que está fazendo a coisa certa, e não foi por conta de um problema, de um deslize grave. Foi grave, é chocante as cenas, eu acho que ninguém queria que isso acontecesse, mas nós estamos aqui, a vida continua, nós temos que continuar, e eu acho que todos nós temos que dar o melhor de nós, os melhores dos nossos esforços para mudar isso. Eu fico muito sensibilizado, eu conheço o Noel, conheço a empresa, conheço as pessoas, conheço as intenções. Noel é um cara que é filho de operário, o Noel vivenciou, me contou recentemente o trabalho dele na Colômbia, fantástico, né? Então, é injusto, né? E eu acho que é exatamente por conta dessa injustiça que a gente tem que virar esse jogo e mostrar que essa empresa, ela é sim uma empresa inclusiva, ela é sim uma empresa séria. Eu falei que tínhamos que ressaltar a rapidez com que foi tentado sanar todos os problemas. Isso não acontece no Brasil. Ontem, aliás, falei isso no jornal da CNN. Isso, se acontecesse dentro do Estado brasileiro, se fosse um negro morto por um órgão da polícia, nós provavelmente hoje, quem fez isso estaria
trabalhando nas ruas, né? Então, a rapidez com que o Carrefour agiu, a rapidez com que o Carrefour tem dado respostas, eu acho que isso precisa ser ressaltado, e eu acho que daqui para frente agora é mostrar, é buscar, é recuperar, é colocar esse lugar de liderança que é do Carrefour, de ser uma empresa tão inclusiva, que trabalha com tantas pessoas, que está todos os dias em convívio com tantas pessoas, e que lá atrás, que 8 anos atrás, quando algo muito distante disso aconteceu, resolveu tomar para si essa política no seu dia a dia, 24 horas por dia. Então, eu estou aqui muito mais para dar a minha solidariedade, para dizer que eu acho que tem que seguir nesse caminho e tem que agora, com mais força, com mais vontade ainda, se orgulhar do trabalho que está sendo feito, que é um trabalho que é para melhorar não só o Brasil, mas é para melhorar o mundo, né? E acho que essa é a posição da agora em diante, é levantar a cabeça e seguir firme nesse trabalho e continuar contribuindo com a igualdade e com a inclusão no Brasil. Muito obrigado.